Muito bem, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a mais um AlphaCast, programa feito para você, nosso internauta, nosso ouvinte, telespectador. Mais uma edição para a gente poder ouvir boas histórias, não é isso mesmo, professora Josi? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Olá, Breno, sempre um prazer estar aqui. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, que é a Maria Cristina, ou também conhecida como Kiki, que é a sócia fundadora do grupo QG. E eu nem falei isso para ela antes, não, mas o QG é uma das empresas que eu mais me recordo, assim, de infância mesmo. De ser fã, família mesmo, sempre foi muito consumidora dos produtos pastéis, assim, clássicos para mim, acho que não tem outra referência, né? E ela está aqui hoje para contar muitas histórias, né, interessantes ao longo dessa trajetória. Então, seja muito bem-vinda, Maria Cristina, Kiki. Ela já estava aqui contando histórias no bastidor, né? A gente já tinha começado, Eu né? queria que você contasse para quem está nos ouvindo, mas você Exatamente. podia começar contando como é que nasce o QG, como é que é essa história, lá do comecinho, embrionário. Comecinho mesmo. Lá daquele tempo antigo. Bem, em 79, eu recém-casada, grávida do primeiro filho, meu marido já engenheiro civil, eu terminando a minha graduação em serviço social, a gente desempregado, morando na casa da minha mãe, eu tive oportunidade de adquirir uma casa de quitanda. Uma amiga minha me visitou e falou, olha, meu marido está com 2 frentes de trabalho. Ele está com uma marcenaria e uma casa de quitanda, que eu dei uma força esse final de semana e vi que se tivesse dono, ele vai para frente. Foi a forma que ela me colocou. E meu marido chegou para almoçar, eu falei, Paulo, com o teu caso, ele virou para mim e falou, você tem alguma coisa para vender? Eu falei, tenho. Meu pai morreu em 63 e eu ganhei um lote lá no Crimeia Leste e esse lote está lá, da herança dele. Ele falou, e eu tenho uma casa em Trindade. E assim, a gente vendeu os imóveis nossos e adquirimos essa casa de quitanda. Eu falo que foi o primeiro grande desafio nosso, porque eu aos 23 anos, ele 28, são setores totalmente diferentes, né? Das nossas... Da sua formação. Da nossa formação, nossa realidade. Eu não tinha noção daquilo. Então, eu falo que foi o grande desafio nosso. E deu certo. 1 ano e meio depois, veio o Flamboyant. O Flamboyant nos convidou para fazer parte do mix de pastel. Tá? Ele não aceitou a quitanda. E eu agradeço de não ter aceitado, porque quitanda realmente é um segmento muito, muito difícil, sabe? Que até o peso do ovo diferente, o tamanho do ovo, altera a receita. Faz toda a diferença. Então, a gente... Foi mais uma vez o segundo desafio. A gente foi em Goiás, conseguiu a receita do nossa massa de pastel, do João de Isaac, que era o pasteleiro mais famoso do Mercado Central, que hoje o sobrinho dele opera muito bem o Macalé, pastelaria do Macalé, com a mesma massa do QG. A gente copiou dele, a gente cresceu aqui e temos um entrosamento muito bom, uma relação muito boa por isso. Mas inauguramos junto com o Flamboyant. Mas para isso... Quando a gente buscou o Flamboyant, que o Flamboyant fechou o negócio com a gente, foi exatamente 18 dias antes de inaugurar o shopping. O shopping foi inaugurado dia 16 de outubro de 1981. Exatamente 28, 29 de setembro, né? Que ele assinou o contrato com a gente e falou, olha, eu só fecho se vocês forem em São Paulo adquirir know-how, e entregou a sala para nós sem projeto nenhum. Ele só aconteceu porque o Paulo era engenheiro civil. E ele pegou arquiteto, pegou 2 frentes de pedreiro, né? de mestre de obra, tudo. Todo mundo ajudando. Eu ajudando, levando alimentação meia-noite para o pessoal, entregando o pessoal em casa, buscando 7 da manhã. Realmente conseguimos inaugurar com 18 dias. Você imaginava que ia ser sucesso todo naquela época? Você colocava aquela esperança toda? Olha, para te falar a verdade, a gente era tão novo que a gente queria que desse certo. Então, era uma disciplina, uma vontade, uma garra, uma força de lutar. Quando eu via uma coisa difícil, eu ia atrás de quem sabia. Por exemplo, a própria massa. A gente começou a perceber que a massa estava encharcando, o pastel não estava legal. Nós fomos lá em Goiás.
O João de Isaac pôs a gente dentro da cozinha e falou, peraí que eu vou fazer uma massa, vocês vão assistir. É isso aqui que vocês têm que fazer. Voltamos na mesma hora para Goiânia. Então, assim, a gente era uma disciplina, uma vontade mesmo de que a coisa desse certo. Porque eu acho que talvez, né, a vontade seja o primeiro pioneiro, assim. Eu acho. Vocês são a empresa mais antiga de Goiânia, talvez, consolidada? Você sabe de alguma outra empresa que tem esse tempo de história? Não, porque o Caseiro, que era o antigo, né, ele fechou há pouco tempo. O Biscoito Caseiro, que era... Sim. Na época existia só a gente, Quitandinha, Goiânia, em 79, e o Biscoito Caseiro. E o Maiol. O Maiol também fechou. Aí depois teve alguns outros, mas... Hoje mais são as panificadoras, né, que ficaram com essa linha de quitanda. Você acha que tem algum segredo para vocês durarem tanto tempo assim no mercado? Eu acho que é o lado curioso da gente. Desanimar nunca. Nunca pensamos... Não, deixa eu ir aprender alguma coisa. Aprender com um concorrente, que eu acho que tem para todo mundo. Então, eu aprendia... mostrava os meus segredos para o outro. Eu não escondo absolutamente nada das pessoas. De pop da gente, né? Que nossas receitas, eu não tenho. Porque eu acho que uma das coisas mais difíceis na vida é você manter um produto. Manter no sentido assim, você já pega a receita mudando do seu jeito. Então, as pessoas têm mania disso. Então, eu tenho o meu jeito e quem faz... E nesse jeito, nesse entregar lá na ponta, vem muito carinho, o cuidado com o cliente, o sorriso para o cliente. É todo, né? É um tripé, não é simplesmente fazer o sabor. Né? Existe um tripé entre agilidade, sabor, rapidez, porque hoje a gente quer muito isso, né? E aquela coisa zelosa do sorriso, do cuidado com aquela pessoa que está ali. Escolhendo, né, numa concorrência tão grande hoje. Claro, né? Mas esse segmento de alimentação, né? Exatamente, realmente... Você tem para todo mundo, para todos os olhos, né? Exatamente. E eu sei que, assim, o QG, justamente, eu conheci como, né, o QG Pastéis, mas eu sei que já faz bastante tempo que a gente encontra muito mais que pastel, né? E como é que foi essa transição, assim, de falar assim, a gente vai... Talvez deixar de lado essa coisa de só um único produto para diversificar um pouco mais. Como é que foi um pouco desse processo? Olha, a gente foi 19 anos pastel, só pastel. Aí, quando a gente abriu a loja do Carrefour, que a gente entrou no Carrefour lá perto do Flamboyant, depois de 9 anos que o Carrefour já existia, aí venderam, a pastelaria antiga de lá venderam para a gente. E a gente entrou, a praça do Carrefour era maravilhosa, ela tinha comida síria, ela tinha um prato rápido, ela tinha fried chicken, ela tinha quitandela, uma casa de quitanda, ela tinha casa do pão de queijo, a bandeira mesmo. Enfim, entramos naquela praça completa no mês de agosto de 98. Quando foi em março do outro ano, minha vizinhança fechou, a casa do pão de queijo mudou a bandeira, virou um outro café e ficou o QG e a gente, só com pastel. Aí eu sempre fui de ouvir muito colaborador. E eu tinha um gerente lá, que até ele já foi para o andar de cima de Gilberto. Onde você estiver, obrigada, querido. Em memória. Porque ele falava para gente, nós precisamos criar um prato, porque o pessoal fechou, o Carrefour sobrevive de segmentos. Então, hoje é dia de proteína. Então, a linha de proteína inteira tem o representante. Eles não querem almoçar pastel. O goiano não almoça pastel. Aí ele, imediatamente, ele me chamou, falou, vamos criar um prato. Eu fui atrás de uma amiga minha, falei, gente, eu adoro feijão tropeiro. Eu adorava o feijão tropeiro dela, que é outra também que foi para o andar de cima, mas ela me levou, me mostrou a receita direitinho de 1 quilo de feijão, foi lá provar para mim, ela estava até doentinha, falou, ok, é isso aí mesmo. E a gente criou um prato, arroz, feijão tropeiro, feijão de caldo e purê de batata. O que o QG faz todo dia, todos os dias fresquinho, é isso aí. Aí a gente tem hoje galinhado, tudo que é a indústria da gente que fabrica. Vocês acompanharam a necessidade do mercado. Aí acompanhamos a necessidade. E o sanduíche foi o pit dog, porque o pit dog nasceu em Goiânia. Né? Então foi o pit dog que eu levei para dentro do shopping. É um pão... Hoje a gente está trabalhando com pão francês, né? E era aquele pão com bastante queijo, sabe? Um produto
parecido com... Não tem gosto de nada industrializado, né? Parece uma comida caseira mesmo. Caseira mesmo. Então, eu trabalhei no shopping muito tempo e o QG foi meu lugar de almoço durante muito tempo também. Qual justamente lá no Flamboyant. Justamente pela variedade, né? E ele tem essa cara de ser caseiro. Será que isso também é um dos segredos para durar tanto tempo? Eu acho que sim. É comida de afeto, né? Uma coisa afetuosa. As pessoas estão procurando, e é uma comida muito saudável, né? Porque, por exemplo, a gente buscou uma nutricionista que ela desenvolveu esse cardápio dentro da saudabilidade da gente, do dia a dia, né? A quantidade exata de carne. Eu falo que é um prato suficiente. Às vezes o povo chega e fala, não, eu queria mais. Eu falo, gente, então compra, põe algo mais, né, que queira naquele prato, né? Mas porque ele realmente é uma quantidade saudável para todos nós. É o necessário. É o necessário. Alguma vez nesse tempo todo você pensou em desistir? Você falou, vamos fechar isso aqui e acabou? Olha, pensou em desistir não, mas que a gente balançou foi 2020. Na pandemia. Pandemia, né? Pandemia, a gente tinha várias lojas, já estava franqueada, tudo, com várias franquias. E, de repente, sua loja que tinha 15 funcionários, fecha tudo. 12 funcionários, fecha. E depois vai reabrir. Reabrir com corda, sem cadeira, todo mundo de máscara. Ninguém sabia comprar. Delivery não era uma prática comum. Não era uma prática comum para ninguém. Então, foi bem... Acho que foi a época que a gente, assim... E agora? E aí? E a gente teve que ser forte. Você lembra de alguma coisa que vocês fizeram para reverter isso? Como é que foi a estratégia? Na época, a gente teve uma parceria muito boa do governo federal, né? Sem defender político nem nada, mas a gente teve essa parceria, né? Dos... De fomento e auxílio e tudo, né? A gente teve várias ajudas, inclusive dos contratos, né? Suspensão de contrato, empréstimo, que a gente pôde pegar e pagar daí 2 anos. Então, tudo isso nos ajudou. Deu uma segurada. Sabe? Foi. São quantas lojas hoje, você já sabe? E a gente não teve nem o direito de pensar. Você sabe por quê? O quê? Família, né? Nós somos 4 filhos. Eu tenho 4 filhos. Então, os 4 é o QG. Eles escolheram ficar com a gente. Por querer. Sim. Na época que eles estavam adolescentes, nós sentamos com eles e falamos, olha, o QG suporta Paulo, Kiki e filhos. E aí? O que vocês querem? Mas é o que a gente aprendeu, porque eles iam lá fechar a caixa com a gente. Na época de férias, todo mundo ia ajudar a gente, trabalhar na cozinha. Cada um tinha uma história, um filho, né, ali dentro. Então, eles buscaram a graduação deles em cima disso também. Já seguiram essa... O que eu fico pensando assim, você sabe quantas lojas tem hoje franqueada? 48 ao todo. No Brasil todo? Mas a gente está mais... No Centro-Oeste? Mais no Centro-Oeste. A gente tem como que chama, gente? Nossa, me deu Mato Grosso? Estados que você fala? Mato Grosso a gente tem lá em Palmas, né? Tocantins? Tocantins a gente tem. O resto é tudo aqui no entorno mesmo. Sim. A gente nasceu Anápolis, Brasília, Goiânia, a gente tem vários pontos, né? Caldas Novas, Morrinhos, Goiatuba. A gente fica... Deixa eu só levantar uma questão. Eu trabalhei muito em empresa familiar, né? E aí eu vi alguns problemas da empresa familiar e parece que o QG não sofre nenhum desses problemas, assim, né? Ela existe, ela continua existindo, né? Você sabe qual que é o grande problema das pessoas não conseguirem levar seu negócio adiante? Você consegue dar uma dica para quem está acompanhando a gente aqui? Consigo, sim. Eu acho que a primeira coisa... Vou até contar esse caso para vocês, que eu acho que é interessante. Conta que a gente gosta de história. Pode citar nome? Pode, fica à vontade. Teve uma vez que meu filho chegou e falou, mãe, o pai de um amigo meu, que tem um segmento, não sei o que era, 3 filhos, o pai morreu de repente e dançaram. Então, tendo o maior problema na família. Eu falei, ixi, a morte, né? Deixa eu buscar o que fazer para vir a nova geração. E busquei uma ajuda na Ângela Baiocchi, que é uma psicóloga especializada nisso. E aí a gente chegou na reunião e falou, olha, eu vim olhar esse lado, porque eu perdi pai com 7 anos, então acho que eu enxergo a morte como vida mesmo, faz parte. Sempre criei os meninos assim. E aí ela reuniu a família. O primeiro dia ela falou, não, vocês estão longe de olhar isso. Vocês têm que ver
o que fazer para se reunir, para profissionalizar essa família. E ela ficou 1 ano e meio fazendo um trabalho com a gente de profissionalização. Então, a gente aprendeu que errar faz parte. A gente aprendeu, Paulo e eu, que os velhos têm que sair, às vezes, para deixar eles errarem, para a gente voltar, ou vice-versa, sabe? Então, foi uma série de coisas que foi trabalhada nisso aí. Que eu falo, que eu vejo isso muito nas empresas antigas, né? Também, às vezes, eu sou procurada por isso. E eu falo, gente, a receita é sentar olho no olho e aprender que a gente tem que ouvir o outro, tem que discordar com cuidado com a palavra, mostrar mais atitude. Às vezes, fala, olha, então deixa eu agir para você, eu faço assim, assim, assim. E, sabe? Então, é isso aí. Reconhecer, né? Reconhecer. Você está falando do Paulo, que é seu esposo, né? E como é que é essa relação de trabalhar com o marido, assim? Tem um distanciamento, lá dentro são 2 empresários, é marido e mulher, vocês fazem essa diferença? Acaba ficando bem misturado, marido e mulher fica misturado, mas com filho eu evito misturar. A gente tem uns momentos de reunião, acabou a reunião, aí é jogando conversa fora, é viajando juntos, sentando para almoçar, né, cada um se respeitando, mas falando, a gente exemplifica alguma coisa assim, eu vi aquilo ali que eu lembrei do QG. Aí sim, mas de trabalho mesmo a gente evita. Agora, Paulo e eu, acaba que a gente conversa muito. Né? Acaba que o assunto da gente vira isso, né? Isso atrapalhou algum momento a relação de vocês? Não, ele é músico, então ele adora tocar, ele sai, ele tem batucada. Então, aí não tem um assunto, mas existe a música junta, une muito o casal, né? Que legal isso. Exatamente por isso. E vocês têm uma ideia de, por exemplo, quantos pastéis são comercializados todos os dias? Só na rede? Ou é um número que vocês nem conseguem saber? Hoje eu não sei. Não conseguem. Falar a verdade, eu distanciei do número, né? Sim. Porque eu mexo muito com inovação, com sabor. Interinamente eu estou no RH por enquanto, sabe? Sobre sabor, inclusive, né? Eu sei que há muito tempo vocês já têm essa coisa do piqui, tá ali, né? Você consegue, inclusive, montar o seu próprio sabor, não é? Você não tem só as definições ali já prontas, as combinações, você consegue. De onde que vem isso, essas ideias de o que testar, sabores de doce mesmo? Eu particularmente gosto muito e eu vi que ao longo do tempo foram aumentando as opções, né? As variedades, assim. De onde que veio essas ideias? Como é que são esses testes, assim? O que é feito? Tanto meus diretores de marketing, de operações, de operação, né? De marketing, de operação, a gente fica assim atento, né? Os amigos, todo mundo. Eu fico prestando atenção. Em Curitiba, eu lembro uma vez. Curitiba, eu conheci 10 pastéis, que são maravilhosos. Eu ainda não tive em Curitiba, mas quando meu filho foi, ele provou tudo, experimentou tudo, sabe? Brasília tem alguma coisa. Eu tenho uma amiga que foi nutricionista da gente, que acabou ficando muito amiga nossa. Ela trabalhou numa pastelaria lá, uma época que tinha diversos. Então, assim, sempre São Paulo, Rio, onde eu vou, tem pastel, a gente experimenta, legal. sabe? Então, e às vezes a gente pega, né? Atualmente mesmo, a gente está com um chefe nos dando um auxílio, e que é bom, que dá a ideia, aí às vezes a gente ajusta com tempero caseiro. Porque os chefes, as comidas são bem elaboradas, que eu falo que é comida de domingo. A nossa comida é de segunda a sexta. É aquela comidinha que você quer todo dia, uma carninha moída. É engraçado, lancei o prato de carne moída, teve uma feira aqui em Goiânia muito boa, e veio uma amiga minha que é modista no Rio de Janeiro, ela tem uma linha muito boa. Ela comeu 4 dias de carne moída no QG. Ela fotografava e mandava. Ela falou, isso não existe no Rio. Sim. Não existe no Rio, ela falava. Então, esse simples, que não significa que é fácil fazer, mas é esse caseirinho que a gente está buscando no dia a dia. Simples e bom, né? Você consegue contar pra gente, assim, qual que é a projeção do QG daqui pra frente? Vocês têm planos, assim? Que você pode revelar também, né? Não sei se você pode revelar tudo. Olha, eu falo que cada dia eu queria ser mais geradora de emprego, que eu acho que é isso que a gente está precisando, né? Legal nesse isso. Brasil nosso. É isso, eu quero crescer, sabe? Mas crescer com base, com o pé no chão, respeitando o DNA da empresa, os cuidados que ela tem com o colaborador. Meu primeiro cliente é o colaborador.
Sim. Eu acho que eu tenho que ouvi-lo muito, eu tenho que fazer tudo por ele. Né? Eu falo muito para o meu pessoal da gestão de pessoas, falo, gente, temos que ouvir as necessidades deles, eles contam com a gente, principalmente o pessoal da indústria, né? Eles contam com a gente, qualquer eventualidade, qualquer dificuldade que eles tenham, é a gente que ele tem. Legal. Nós temos banco, eles têm a gente. Então, eu quero crescer cada dia mais. Vocês têm um histórico de funcionários de longa data na empresa, tem, né? E a gente tem gente aposenta. Eu tenho um que está com a gente há 41 anos. Olha aí. Ainda trabalha. Olha só. Uma aposentou com 39 anos, a outra com 34, o outro com 40, redondo, Legal. que foi o Gilson ano passado. Isso é o quê? É esse cuidado que vocês dão? Essa atenção? Você Eu acha acredito que sim, eles se sentem da família QG, sabe? A gente ouve muito. Né, o máximo que a gente pode cuidar, eu gostaria de cuidar muito mais. Mas, infelizmente, vem a barreira de diversas dificuldades, né? Mas a gente consegue ter uma relação boa. Você lembra, em algum outro momento, fora a pandemia, se vocês pensarem em desistir em alguma situação assim? Não, a época que a gente conta muito para os meninos, muito difícil, foi a época do cruzado novo para o real, né? A troca de moedas estava com ali. inflação 80% ao mês, né? Tudo que você ia pagar no outro mês era, né? Então, a gente priorizou. Lá em casa, por exemplo, eu priorizei aluguel de shopping. Meu marido fazia toda a conta, falava, aluguel e escola de menino, não vamos pagar por semana, ou do jeito que for, mas não podemos atrasar de jeito nenhum. E salário de colaborador. Nunca atrasamos nem um dia. Aí dava para levar. Mas foi uma época muito desafiadora. Aquela ali é porque a gente não tinha outro horizonte. Eu acho que se de repente ele tivesse um outro emprego, a gente poderia ter repensado, né? Mas acreditamos que ia passar e deu certo. Passou e estamos aí. E ao longo aí 43 anos, né, gente? É muito tempo, né? E ao longo desses 43 anos, o que você considera o principal passo, assim, ou a melhor escolha, a melhor decisão que você acha que você tomou em termos de, né, da história dessa empresa, assim? O que você acha que foi o mais essencial ao longo desse tempo Quando todo? a gente resolveu ampliar os pratos, sabe? Foi uma coisa que ampliar, né? Sair só do pastel. Sim. Eu acho que isso aí foi um dos olhares da gente. A gente conseguiu se abrir ao novo. Eu até falo muito em faculdade, falo, gente, às vezes as pessoas falam assim, pô, mas ele é engenheiro engenheiro civil do pastel. Porque quando a gente casou, a empresa que ele trabalhava tinha acabado de fechar. E aí eu falo, será esse curso superior que fez abrir a cabeça da gente? Ele dá essa coragem da gente de enfrentar o novo, de enfrentar tudo, né? Toda novidade. É o que a gente está enfrentando hoje, né? Exatamente. Se atualizar, né? Eu fico me perguntando assim, porque recentemente, não vou ficar aqui puxando saco, mas recentemente eu estava no shopping e resolvi ir lá no QG Pastéis. Na verdade, eu fui atrás de uma outra coisa, não era comida, era uma bebida que tinha lá. Que sempre teve umas promoções boas lá, né? E eu fui muito bem atendido. E eu me lembro porque eu dou valor para o bom atendimento. Me incomoda você chegar num lugar, o atendente não olhar para você, enfim. Como é que vocês têm uma equipe que trabalha isso, assim, de acompanhar o cliente? Vocês investem nessa qualificação? Treinamento, o máximo que a gente pode, né? Hoje em dia, online, então tem essa facilidade da gente conversar. A gente tem reuniões diárias, não, agora é 3 vezes por semana. São reuniões pequenas, mas a gente aborda exatamente isso, os cuidados, né, com o cliente. Sempre, eu acho que a gente tem que ser sempre motivado, né? Sempre treinado, porque quando você vê, às vezes você está passando por um problema que você não consegue. E isso, uma palavra diferente, né? Isso estimula, motiva a gente. Então a gente tenta sempre fazer isso. Porque nós somos seres humanos, né? Às vezes você está triste e joga aquilo no cliente ali se ele não tem culpa de nada, né? E olha que hoje, depois da pandemia, mudou muito o tipo de colaborador da gente. A gente hoje trabalha 12 por 36. Antes eu não aceitava. Porque quem trabalha 12 por 36 não estuda, né? Sim. Fica refém só do trabalho. Eu era dura com isso. Não aceito, não sei o quê, porque eu acho que
Uma dó. Tanto que eu tenho muito colaborador que ficou com a gente 15 anos e abriu o supermercado em periferia. Sabe? Deslancharam. Tem muito caso de sucesso deles. Mas hoje eu tive que aceitar tudo isso, né? Gente que trabalha 12 por 36. Aí você treina um dia, no outro dia é outro perfil, outra turma de comportamento, sabe? E falando esse novo perfil, assim, quais são as habilidades, assim, as competências que você acha que mais tá em falta, assim, que quando vai recrutar, né, você disse que está temporariamente aí no RH, assim, que você mais sente falta nesses profissionais? A gente tem falado muito de quem nasceu no ano 2000. Diz que é uma turma que não aprendeu nem trabalhar e nem estudar, nem nada. E as obrigações, sabe? Parece que... Eu até pergunto, falo, gente, será que o erro é materno de dentro da casa? Porque eu vim de uma criação e fiz isso com os filhos também, né? Morava em um apartamento muito pequeno, 4 meninos, então todo mundo tinha que ajudar. Todo mundo arrumava sua cama, todo mundo se organizava, né? Todo mundo acabava de tomar uma água, lavava seu copo, então tinha uma obrigação. E hoje eu não vejo isso. Então a gente está tendo muita dificuldade de reter colaborador. Sim. Às vezes você até recruta bem, consegue, mas não consegue reter. É fluido, né? É. Eles não aceitam um não, uma briga, né? Qualquer coisa que você vai falar, eu não sei se hoje a gente cria muito, eu vejo que eu tenho neto, né? E muitos netos, gente, tem 11 netos. Oh, coisa boa. E a gente cria muito assim, vê, mas você tá linda. Então, hora nenhuma, eles se veem errados, né? Nada daquilo que a gente criou. Teve bullying, por exemplo. Eu tive tanto bullying com a minha mãe que isso só aprendi a melhorar. Melhora nisso, você quer arrumar emprego? Sentada assim, você não vai arrumar um empregão mesmo, vai. Você que não vai atrás. Então, assim, ninguém... Hoje eu não sinto isso, não sei se é esse erro da gente ficar só elogiando o bom. Será que essa pessoa não tem nada de mais ou menos? Então, eu ando pensando muito até nos netos nisso, sabe? É delicado. Porque ninguém também tem a fórmula, né? De como é que se cria, de como é que se... A gente só vai existindo. Você acha que durante esse tempo todo, essa trajetória, você se vê em algum momento fazendo outra coisa? Não lidando mais com QG? Você consegue se afastar? Eu até adoro falar uma coisa que todo mundo que me entrevista fica... Eu deixo um recado para todo mundo, principalmente o pessoal jovem. A gente não sabe. Com 23, 25 anos, você não sabe o que você quer. Você não tem noção do que você quer. Então, se abra ao novo e vamos aprender a gostar do que faz. Eu aprendi a gostar do que eu fazia. Eu nunca me imaginava naquilo. E outra coisa, hoje o serviço social foi uma graduação que me deu uma base maravilhosa para compreender as pessoas. E para criar todo esse DNA de ouvir o cliente interno, né, que eu falo. Que é o funcionário, né? Que ele tem que trabalhar feliz. Eu acho que isso é o mínimo que a empresa pode fazer. O não existe na nossa vida, sabe? Se eu não puder, eu falo, olha, não posso, mas isso aí que você me deu, essa sugestão, me dá um prazo. Financeiramente eu não posso, não é viável. Não é viável por causa disso. Eu busquei essa informação. Então eu gosto de dar essa resposta, de ouvi-lo sempre. Então, eu acho isso, que a gente tem que abrir o novo e aprender a gostar do que faz. Entendi. Sabe? É muito fácil a gente aprender a gostar do que faz. Você gosta? Eu tenho uma dúvida aqui gigantesca. Você está na sua casa, você frita um pastelzinho? Você faz pastel em casa ou não? Não, você acredita? Eu faço lasanha com a massa de pastel, fica maravilhosa. Mas você já enjoou do pastel ou não? Você ainda come? Não, porque eu nunca comi toda hora, né? Não é um arroz que tá sempre na minha refeição. Mas tem um sabor preferido? Mas tem. Eu, por exemplo, carne com piqui, eu adoro. É bom. O frango com catupiry também eu acho bom. Catupiry não, requeijão cremoso. Tá? Exatamente. Muito bom.
A gente tá chegando no final do nosso podcast aqui, né, Josi? Você podia deixar uma mensagem pra gente, né? Pra quem tá nos acompanhando, nos assistindo. Uma história tão bonita e longa do QG. Eu acho que tem tanta coisa pra contar, né? Isso aí pra pegar... tem muita história. Tem muita... tem muita gente que escuta a gente que tá abrindo empresa, que trabalha em empresa, que já tá consolidada em empresa. Talvez uma mensagem sua pra esse pessoal que tá ouvindo. Quem tá abrindo, eu acho que hoje, porque Paulo e eu, não existia apoio de nada, né? Não tinha um Sebrae da vida, não tinha nada expressivo. O Sebrae estava nascendo, era um embrião. Não digo nem que estava engatinhando, mas era um embrião. Então, hoje não. Hoje você tem pesquisas, você tem empresas maravilhosas que podem nos auxiliar, que é o caro mais barato que eu falo, porque se erra o menos possível, né? Então, é o grande... E outra coisa, cuidado, para quem tem empresa, cuidado com a manutenção. Porque eu tenho alguns exemplos que eu vejo, assim, de... Mesmo segmento de alimentação, você tem que ter uma supervisão sempre, sempre, muito cuidadosa, para ver se tudo está acontecendo, se o POP está sendo obedecido, desde a indústria até na ponta, sabe? Cozinhar um arroz diferente, isso dá problema para o cliente, né? Então, a gente tem que encher os olhos do cliente. Eu acho que esse brilho no olho que faz fidelizar com a gente. Então, o recado que eu deixo é esse. Manutenção, gente. Manter um amor é difícil, manter um corpo é difícil, manter uma relação é difícil, manter um produto é difícil. Todo mundo, essa palavra manutenção, eu deixo de recado. Excelente. Obrigado pela sua participação. Acho que foi ótimo. Obrigado a vocês. Muito obrigada. Teve uma aula muito aqui. Feliz de saber que o QG hoje, 43 anos depois, é exemplo para tanta gente, para a juventude que me chama dentro das universidades, né? Inclusive universidades fora de Goiânia. Que bacana. Para contar um caso de Goiânia. Estou às ordens, precisando. Pois é, uma empresa que fez e faz parte, né, da vida de tanta gente. Muito obrigada. E do nosso estômago, que eu já comi. Exatamente. Da próxima vez vocês me pedem, traz pastel. Que eu vou pedir. Parte 2, daqui uns dias. Muito bom. A gente vai encerrando aqui mais um AlphaCast. Agradecer a presença da Kiki aqui. Kiki, porque a gente é íntimo, tá? Vou chamar verdade. Assim. E aí você segue a gente, clica aí no botãozinho, enfim, faz todo esse procedimento de internet. Toda semana com novidades aqui, né, Josi? Exatamente. Esperamos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.